Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu venho trazer uma parada que tá rolando pelo YouTube há um tempinho já, tá meio bem conhecido, e você deve ter visto de outras mídias, que é o tal do iceberg. Você já deve ter visto por aí iceberg dos filmes, iceberg dos games, aí eles já acabam destrinchando pra filmes de terror, games de terror. É basicamente focado pra parte do terror, suspense, mistério, esse tipo de coisa. E aí, vagando pelas interwebs esses dias, eu tinha visto um iceberg de anime, só que era assim, tipo, tinha muito anime, muito gigantesco, e acabou depois de um tempo aparecendo pra mim o iceberg do Pedro nos Rins. Pois é, eu vou deixar o link do canal dele, o link do vídeo dele, que ele fala a respeito desse iceberg dos animes mais perturbadores, vamos dizer assim. Então, nesse vídeo aqui, eu vou usar o iceberg dele, que ele montou, que fique bem claro, o iceberg que eu tô usando daqui, então, é do Pedro nos Rins. Eu vou comentar a respeito de cada uma dessas obras, eu assisti bastante delas, e eu tenho uma parada que eu quero fazer aqui no canal, que é o quê? As obras que eu não assisti ainda, eu vou assistir e vou trazer em vídeos aqui no canal. Então teremos pelo menos um vídeo de iceberg relacionado ao iceberg por mês aqui no canal. Vão ser reviews de animes e serão animes um pouco mais perturbadores, né? Já que essa lista aqui são os animes que não são tudo flores, vamos dizer assim. Ao todo são 7 camadas. Me enrolei nos meus dedos aqui. E aí a gente, cada camada que a gente vai passando, a gente vai tendo algumas obras que são um pouco mais pesadas do que as outras. Então, começando pela primeira camada, você vai ver que eu vou estar olhando pra baixo, mas é porque eu tô olhando aqui o iceberg enquanto eu tô falando, beleza? Na primeira camada, nós temos Demon Slayer. Demon Slayer, todo mundo sabe que é o novo queridinho aí, Kimetsu no Yaiba, como queira chamar. A gente sabe que tem uma história muito legal e ela não é uma história tão levinha assim, né? A gente tem um certo nível de violência nesse anime, então a gente já começa com Demon Slayer. Eu particularmente gosto muito de Kimetsu no Yaiba. Eu tô assistindo pela terceira vez, porque eu tô assistindo dublado dessa vez, então não tem nem o que falar. Eu comecei a comprar mangá e isso raramente acontece. Eu tenho que gostar muito para eu começar a comprar coisas a respeito, então não tenho mais o que falar de Kimetsu. Depois nós temos Claymore. Claymore foi um anime que eu assisti há muito tempo atrás. Eu particularmente gosto muito que nós temos ali guerreiras mulheres, né? Que elas são metade mulher e metade monstro, botando de uma maneira bem simples. E aí elas são meio que contratadas para poder derrotar outros monstros que são meio que da mesma categoria que elas. Então é um anime bem sangrento, tem uma história bem elaborada. Eu assisti já tem muito tempo. Foi na época que eu comecei a assistir anime, na época que a gente baixava episódio RMVB, sabe? Então eu particularmente gosto bastante. Depois nós temos Hellsing nessa mesma camada. Hellsing é aquele anime de vampiro que nós temos o Alucard, que é um personagem incrível, assim, eu gosto muito do Alucard. Ele tem também poderes, ele é vampiro também, né? Sim, a gente tem que ver também que em Hellsing os vampiros são diferenciados, eles não são apenas vampiros, né? Então é um anime incrível também e, como eu falei, ele é bem violento, ele tem bastante cena explícita e tudo mais. O próximo é Death Note, que é extremamente conhecido. Quando alguém fala de anime, geralmente indicam pra assistir Death Note, porque é um anime de suspense, mistério, investigação, e ele tem uma história muito legal, muito bem feita. Eu particularmente acho isso. Acho que é uma história muito bem feita e você, a todo momento, você fica sem saber se você gosta ou não do Yagami Raito. Então, e eu particularmente gosto muito do Ryuko, é o meu personagem favorito do Death Note, tá? Por mim, ele que comandaria a parada toda, mas tudo bem. E o último anime que nós temos nessa primeira camada é o Asobi Asobase. Esse eu tenho que confessar que eu não assisti. Então nós temos o primeiro anime que eu vou colocar na minha lista para poder assistir e trazer aqui pro canal. Aqui nós temos 3 garotas que gostam muito de jogos, não é um Kakegurui da vida, e elas ficam apostando coisas.
A primeira aposta, uma delas perde, tem que fazer as tarefas domésticas. A outra perde, que é uma menina que cresceu na América. E a terceira depois perde também e ela tenta reverter o negócio. Eu não sei muito bem como que funciona, então eu não posso falar muito a respeito, mas vai pra minha lista pra trazer ele aqui em breve. Agora a gente passa pra nossa segunda fase, o nosso segundo layer aqui, nossa segunda camada. A gente começa com Parasite. Parasite é um anime, outro anime que eu curto bastante. Possivelmente você vai ver que dessa lista aqui, dos que eu assisti, eu gosto muito, porque é o gênero de anime que eu mais consumo. Então, com Parasite, nós temos um rapaz que acaba entrando em contato com um alien, e esse alien não consegue tomar conta do corpo dele, de uma maneira geral, vamos dizer assim, porque os aliens estão ali, entrando no corpo das pessoas, tomam conta do corpo inteiro. Só que aqui, ele não toma conta do corpo inteiro, ele toma conta só da mão. Então, assim, ao mesmo tempo que é engraçado por esse lado, ele é um anime que é muito violento. Então, a gente tem muita morte, esse negócio, muito sangue pra todo lado, e ele é visualmente bonito. Eu acho a animação de Parasite muito bonita. O próximo é um queridinho de muita gente, e meu também, que eu tenho vídeo recente aqui no canal, e eu sempre falo dele, que é o Madoka Mágica. Como eu falei, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, que é sobre a bruxa de Madoka Mágica. A gente tá tendo aí a nova temporada de Magia Record, que é diretamente ligada a Madoka Mágica. E em Madoka, a gente não tem tanta violência assim, como eu tenho mencionado nos outros animes. Ele é mais psicológico. Ele ferra com a sua cabeça. Mas é muito bom. A história é muito boa, a história é muito bem construída, te faz repensar muita coisa. Tipo, até que ponto você iria pra salvar alguém, ou até que ponto você arriscaria coisas pra ter o que você deseja. Então, o ponto de Madoka Mágica não é ser apenas chocante, mas te fazer pensar em muitas coisas também. Seguindo, nós temos Nanatsu no Taizai. Eu não sei bem por que tá aqui, porque eu não acho que ele deveria estar, pra ser bem sincera. Nanatsu no Taizai é um guilty pleasure que eu tenho. Eu assisto ele, eu sei que ele não é bom, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho divertido, é um anime que eu gosto de assistir. Então, assim, é complicado. Minha relação com Nanatsu no Taizai é complicada, e eu não acho que ele deveria estar aqui, até por conta dos outros animes que estão nessa lista. Eu acho que ele não encaixa muito bem. O próximo da lista é Guns. Esse é outro que eu vou ter que colocar na minha lista pra assistir, porque eu também não vi. Aqui nós temos basicamente um isekai, já que o protagonista acaba morrendo logo no início, e ele é transportado para um mundo paralelo, vamos dizer assim, de jogos. Então são jogos extremamente sangrentos, sabe? Uma coisa bem pesadona. Então eu não tenho como falar a respeito, mas é quase um isekai, se a gente for parar pra analisar bem friamente. O próximo que tá nessa camada aqui, nessa segunda camada, é o Made in Abyss. Aquele anime que é conhecido por ser fofinho e enganar todo mundo. Pois é, eu não assisti ele tá na minha lista. Na verdade, ele tá na minha lista desde que ele lançou, só que eu ainda não peguei pra assistir ele. E conta a história de uma garotinha que mora ali perto de uns túneis chamados Abyss, e ela tem muita vontade de explorar o mundo, e ela resolve que um dia ela vai. E nessa aventura dela aí, ela encontra um garoto robô no meio do caminho e tudo mais. Então a história se desenrola a partir disso daí. Não tenho muito como falar a respeito, porque como eu disse, eu ainda não assisti. Agora chegamos na terceira camada. Eu vou falar primeiro dos que eu assisti, porque eu acho mais fácil, e depois eu falo dos outros que eu ainda não vi. Vamos começar com Redo of a Healer, ou mais conhecido como Kaifuku. Kaifuku é um anime que, de início, na primeira vez que eu assisti o trailer, eu achava que era uma coisa completamente diferente. Eu não achava que ele ia ser tão pesado quanto ele é. Aqui em Kaifuku, nós temos um garoto que ele tem o poder de cura, só que esse poder de cura, ele acaba absorvendo a memória das pessoas. E ele foi muito judiado, muito judiado, por conta desse poder de cura. Ele foi usado como escravo mesmo. E acontecem coisas muito sinistras com ele, e obviamente ele vai querer vingança em cima disso. Então, a história se desenrola em relação a ele buscar vingança do que aconteceu quando ele era escravo de uma das princesas ali. Ele é bem pesadão, tem gente que acha até que ele é hentai de tão pesado que ele é, por causa do quão explícito que ele é, na verdade, não só de pesado, mas de explícito. Mas não, ele não é um hentai. Inclusive, teve um dia que a gente na live, quem não sabe, eu faço live na Twitch, faço live de joguinhos lá, então caso se interesse em assistir umas lives de uma pessoa que não joga tão bem, mas conversa bastante, eu vou deixar o link aqui na tela, e vai ter o link também na caixa de descrição aqui do vídeo. E a gente tava até falando a respeito se a gente concordava,
conectava com o plot do anime, se fazia sentido ou não. Então geralmente a gente bate bastante papo a respeito de animes na live, então a gente teve até uma discussão a respeito esses dias. O próximo é Tokyo Ghoul. Ele é super conhecido, ele também é um anime um pouco mais brutal, vamos dizer assim, porque a gente tem a história do Kaneki Ken, que acaba sendo transformado em meio ghoul, e ele tem que lidar com essa fome dele, sendo que ele tem os princípios humanos, né? Os ghouls se alimentam de humanos, então ele tá sempre em conflito e a história se desenrola nesse meio aí dele tentando se entender. Eu assisti Tokyo Ghoul, na verdade eu só assisti só a primeira temporada, eu tenho que continuar assistindo. O próximo da lista é um que já tinham me recomendado assistir, eu já tinha colocado no to watch, né? Que é o Serial Experiment Lain. Esse aqui é um anime um tanto complexo, pelo que eu tava vendo, pela sinopse dele, que é uma garota que ela é super fascinada pelas interwebs, né? Pelo Wired, parece que é uma rede de internet que tem ali. E chega um momento que é falado pra ela que ela tá morta e ela tá vivendo no Wired. É isso. Mas eu sei que o negócio é pesado, é um anime de sobrenatural, de mistério, suspense, de negócio assim, do jeito que eu gosto. Mas eu ainda não assisti, mas tá na lista. E é um que eu vou trazer pra cá com o review. O próximo dessa camada aqui é o Harmony. Ele é de ficção científica e é em uma utopia em que tudo foi resolvido através da nanotecnologia. Então os humanos estão vivendo livres, leves, soltos e felizes porque a nanotecnologia resolveu tudo. Só que nós temos aqui 3 amigas que quando pequenas elas não queriam, né, sobreviver nesse mundo e tentam acabar com a própria vida. Só que na verdade não dá muito certo e uma delas acaba crescendo e se tornando uma pessoa muito importante porque ela se torna um membro da OMS. Então aqui a gente tem novamente, aí a gente tem uma personagem que tá dentro da OMS e tá rolando, assim, uma parada muito parecida com o que a gente tá vivendo hoje, que é aí uma crise que ameaça o mundo todo. Talvez tenha muita conexão com o que a gente tá vivendo hoje. Não assisti, então não tem como eu falar muito, mas eu acredito que é um cenário parecido. O outro da lista é o Pet. Esse daqui acontece em um mundo que as pessoas conseguem entrar na mente das outras, só que elas acabam se prejudicando muito ao fazer isso. E aí, pra poder tentar driblar isso, as pessoas que têm esse poder têm umas escudeiras que são chamadas de pets, são os mascotes dela, pra evitar de que elas acabem, né, virando o que elas não querem virar. Então, a história é mais ou menos essa e eu tô bem curiosa porque esse anime aqui particularmente eu não conhecia, eu não tinha nem ouvido falar e eu realmente fiquei curiosa com o plot que é apresentado pra gente. O último dessa camada aqui é o Happy Sugar Life. Esse daqui, ele é um horror psicológico em que uma menina, ela tá acostumada a dormir com vários garotos todos os dias, um após o outro, e cada dia ela tá com um cara diferente, e ela conhece uma criança a qual ela está apaixonada, ela acredita estar apaixonada. Eu vi uma galera falando a respeito desse Happy Sugar Life, e assim, falaram que isso aqui é anime de gente doente, porque, assim, aparentemente é pro lado de pessoas que gostam de criança, isso não é legal. Mas eu vou tentar trazer ele pro canal, não sei quando, eu vou seguir a ordem das camadas, mas é isso aí. Então agora vamos pra 4ª camada, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro, eu vou falar a respeito dos que eu assisti e depois eu vou falar a respeito daqueles que eu não vi ainda. Começando por Pupa. Pupa foi um que eu assisti muito recente, ele é um anime de 12 episódios, mas cada episódio tem o quê? 4 minutos. Então eu assisti em 1 hora, já tinha matado tudo. Pupa, inclusive tá disponível no YouTube, caso você queira assistir. Eu não achei ele tão pesado assim. Ele me lembrou um pouco aquele filme Raw, que eu acho horrível, não porque ele é pesado, eu achei ele ruim mesmo, é um filme ruim. Eu achei um filme ruim. Construção de personagem horrível, enfim, não tô falando, não vim aqui pra falar de filme em si, eu vim pra falar de Pupa, né? Estou aqui falando de Pupa. Então aqui nós temos uma garota que ela já nasce predisposta a ser um monstro. Ela é meio que a filha de um monstro e a mãe tenta matar ela quando ela é criança ainda, mas não consegue. E essa menina cresce e se torna uma canibal. E ela come literalmente o irmão dela. E aí tentam fazer uns experimentos com ela, então a coisa se desenrola em cima disso daí. Não achei tão pesado assim, mas tá aqui na lista. Talvez eu tenha uma percepção diferente das coisas. Talvez eu seja um pouco esquisita também. O outro é Perfect Blue. Perfect Blue, do Satoshi Kon, um filme
filme super conhecido, que serviu de inspiração até mesmo pra Cisne Negro. Eu já mencionei ele mais ou menos quando eu fiz o vídeo de Páprica, que se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards. Perfect Blue é um suspense psicológico em que nós temos uma garota que ela tá tentando ser atriz, porque ela meio que cansou da vida de cantora, sabe? E esse filme aqui, ele trata muito desse negócio da autossabotagem que a gente às vezes tem e tudo mais. Então, ele é muito bom. Eu gosto muito desse filme e eu super recomendo caso você queira assistir. Nós temos um título que é tipo clássico de quem assiste hentai, que é o Bible Black. Acredito que se você tá nesse meio de anime, se você já assistiu algum hentai na vida, possivelmente já te indicaram assistir Bible Black. Então, assim, só pra resumir um pouco o Bible Black, ele se passa em uma escola onde estudantes e professores fazem parte de um culto obscuro, oculto. Então, ele meio que envolve magia negra, tá? Satanismo, esses negócios assim. Então, ele vai na mistureba aí. Então, é isso. Eles gostam de fazer feitiços. E rola putiaria lá também. O próximo que tá nessa camada aqui é um dos que eu não assisti, que é o Ergo Proxy. Aqui nós temos também uma história mais futurista, em que humanos e máquinas coexistem. E aí, tipo assim, eles coexistem, mas a população, ela não sente emoção. Foi feita uma parada lá que ninguém sente emoção em relação a nada. Então, deve ser uma parada bem esquisita. Até que um dia acontece um homicídio e uma moça é chamada pra poder investigar isso daí. Então, a história gira em torno dessa investigação. E o último que tá nessa camada aqui é o School Days. Ele aparentemente é um draminha de escola, sim, mas aparentemente, porque se ele não fosse uma coisa meio bizarra, não estaria nessa lista aqui. Aqui existe uma lenda de que caso você fique com a foto de uma pessoa no seu celular durante 3 semanas e essa pessoa não descobrir, o seu amor vai ser correspondido. Você pode testar isso em casa. Se funcionar, você me avisa. Mas aparentemente aqui a pessoa que resolveu fazer isso foi descoberta logo na primeira semana e não deu muito certo. Só que aí a gente tem um negócio, uma classificação nesse anime aqui que fala assim, ó, eti. Então, talvez esse seja um dos motivos dele estar nessa camada aqui, não é mesmo? Passamos agora pra quinta camada. Já começamos o que com Blood Sea? Blood Sea é um anime que eu assisti já tem tempo. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. É da época do nome antigo ainda, do Zona de Conspiração. Quem não sabe, meu canal já foi Zona de Conspiração, hoje em dia é só Zona C, porque eu encurtei o negócio. E Blood Sea é um anime incrível, eu gosto muito de Blood Sea. Nós acompanhamos a Saya, que é uma menina que à primeira vista, ela é uma garotinha inocente e tudo mais, só que em situações ali, certas situações, ela vira uma máquina de matar. A bichinha, ó, maravilhosa pra fazer esse tipo de coisa. E aí a gente tem muitos monstros e tal, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, caso você queira saber mais a respeito do anime, eu vou deixar aqui nos cards, porque vale a pena, é um vídeo antigo, mas eu conto bastante a respeito do anime nele. O outro que tá nessa camada aqui é um queridinho meu, que é o Another. Acredito que se você já viu alguma lista de animes de terror, você deve ter visto que Another tá no meio. Aqui a gente tem um drama escolar, vamos dizer assim, que ele é de terror, né? Mas se passa na escola. E nessa classe aqui, um aluno é sempre ignorado por causa de uma lenda que ronda aquela classe em específico. Então, nós temos muitas coisas acontecendo aqui e a história é muito boa. E é o tipo de história que você chega no final que fica... sabe? É muito bom. Another é muito bom. Outro que tá aqui é um hentai que eu já falei aqui no canal, que eu, na minha opinião, devia estar lá embaixo, mas enfim, que é o Euforia. Eu não vou entrar em detalhes a respeito de Euforia, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir também, porque eu fiz um vídeo completinho a respeito dele, que o título é basicamente o porquê que você não deve assistir Euforia. O outro que tá aqui nessa lista é The Promised Neverland. É outro que eu acho que não devia estar aqui, por mais que seja pesado, seja uma temática pesada, né? Todos sabemos qual é o tema de Promised Neverland. Só que na segunda temporada ele meio que perde esse peso. Então, de uma certa maneira, eu não acho que ele podia estar aqui. Eu particularmente não concordo tanto. Mas Promised Neverland, você conhece a história do gado. É o anime da fazendinha, né? É basicamente isso. Ainda nessa camada aqui,
aqui, nós temos o anime Monster. Esse aqui é um que eu não conheço, eu não conhecia até ver essa lista. E ele conta a história de um cara que acabou se envolvendo na morte de um paciente de um hospital. É de uma maneira injusta que ele tá sendo condenado, né, envolvido naquilo ali. Então a trama se gira em torno dessa situação complicada que ele tá passando. O outro que tá nessa camada aqui é o Paranoia Agent, ou Musou Darimin. É mais uma obra do Satoshi Kon, então sabemos que o Satoshi Kon faz umas paradinhas um pouco diferenciadas, não é mesmo? E aqui nós temos um garoto que ele taca o terror na cidade ali, tacando taco na cabeça dos outros. Ele gosta de bater nas pessoas. Então nós temos aqui dois detetives tentando pegar esse garoto, porque é meio... ele tá aterrorizando aquela cidade ali, e ninguém consegue pegar, ninguém consegue entender as motivações dele. Então é uma parada um tanto pesada, mas talvez graficamente falando. Chegamos na sexta camada, e nessa sexta camada aqui eu só assisti um, o que é uma coisa meio intrigante, porque na última... Bom, esse um que eu assisti da sexta camada é o Fanlight, que é um anime amorzinho meu, eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti, e eu acredito que tem muita gente que já conhece, que a gente tem aqui a Lucy, que é uma pessoa que tá sendo... e que estão fazendo vários experimentos nela, e ela consegue fugir, encontra uma galera de boas. É um anime bem sanguinário, mas tem uma história muito boa também, ele é um tanto psicológico, e eu particularmente gosto muito e tem um lugarzinho no meu coração, porque é na época também que eu comecei a assistir anime, que é da época lá que eu assistia no RMVB baixado 250 MB. Então eu tenho uma memória muito afetiva também em relação a ele, além de eu gostar muito da história, e eu amo a Lucy. Eu acho ela bem injustiçada. E tem a cena do cachorrinho, mano, que ó... eu choro toda vez que eu assisto. Aí aqui nessa camada nós temos o Shiki, que é um anime de vampiro, e que começa a acontecer umas mortes muito bizarras em um vilarejo. E depois a gente descobre que são vampiros e tudo mais. E acaba rolando ali uma investigação do por que aconteceu, desses assassinatos e tudo mais. Obviamente a gente já sabe que são vampiros, mas rola uma investigação em volta disso tudo aí. A gente procura sobre Shiki e fala assim, por que um anime de vampiros consegue ser tão perturbador? É isso que a gente acha na internet. Então tá na minha lista pra assistir. Outro que tá nessa camada aqui é o Mnemosine, que a gente tem uma detetive, uma secretária, na verdade, que é uma detetive, e ela faz de tudo, desde encontrar gato até encontrar gente que nem devia ser encontrada. E ela tem meio que uns dons sobrenaturais de se curar e tudo mais. E aqui parece que ela entra numas investigações bem sombrias, e ela mesma tem um segredo sombrio. Outro que tá nessa camada aqui é o Death Parade. Esse aqui eu nunca imaginaria estar em uma lista dessa de iceberg de animes sombrios, porque na real eu nunca tinha parado pra ver ele. Na verdade ele tá na minha lista há muito tempo. Isso por conta da abertura dele, porque a abertura dele é maravilhosa. Eu sou influenciada nesse nível. E aí, vendo, ele é tipo que tem jogos também, tipo Alice in Borderland, caso você tenha assistido essa série que saiu na Netflix há um tempo. Então, aparentemente, Death Parade tem uma premissa parecida, já que as pessoas têm que jogar jogos para salvar suas vidas. Aparentemente é isso. E o último que tá nessa camada 6 aqui é o Shinsekai Yori. Aparentemente aqui nós temos uma jogadora de xadrez japonês, que é o Shogi, e ela acabou perdendo a voz quando ela presenciou o assassinato dos pais dela. Então, ela joga xadrez japonês, ela joga shogi atrás de pistas do que aconteceu com os pais dela, já que na cena do crime tinha uma peça do rei de shogi, a peça de xadrez ali, que representa o rei. Então ela vai atrás de pistas, então é meio investigativo isso daqui. E agora, nós chegamos na sétima camada. E é isso, chegamos no fundo do poço? Acredito que não, porque tem coisa que consegue ser pior do que isso daqui, mas vamos lá, porque esse daqui só teve um que eu não assisti. Vamos lá. Vamos começar com Corpse Party. Corpse Party, gosto de Corpse Party. Rola numa escola também, é um terrorzão gore, mais gore, até dizer chega. E é muito bom. A história não é tão forte assim, mas ele é visualmente pesado, sabe? As mortes são bem visuais, assim. Ele é baseado numa visual novel também, que um dia eu pretendo jogar, eu ainda não joguei. Corpse Party meio que rola que uns alunos estão tentando invocar uma parada ali. Eu já não lembro muito bem, porque tem muito tempo
que eu já assisti Corpse Party, e eles acabam entrando em uma outra dimensão da escola, sabe? Onde aconteceram coisas. Então é bem pesadão em termos gráficos, assim, ele é muito gore, muito sangue pra todo lado, e eu particularmente gosto muito. O outro é o Higurashi. Higurashi, vamos lá. Higurashi eu tentei assistir ele algumas vezes, só que eu achei a narrativa um tanto confusa. Eu preciso dar mais chance pra Higurashi, porque eu sei que tem uma história muito legal por trás daquilo ali, mas eu não me acostumei com o tipo de narrativa que tava sendo apresentado no anime. Eu tava assistindo o original, eu sei que tem um remake barra reboot, não sei bem o que eles chamaram essas novas temporadas de Higurashi, mas eu tava assistindo o primeiro, né, o original. E em Higurashi nós temos uns mistérios rondando uma cidade e temos garotinhas fofinhas que parecem que não fazem nada pra ninguém, e quando você menos espera elas se revelam uma psicopata. Então é isso, eu conheço Higurashi, não assisti todo, pretendo continuar assistindo. O outro que tá aqui é Shujutsu Tsubaki. Eu já assisti Shujutsu Tsubaki, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, então não vou me prolongar nele aqui. Outro que tá aqui é End of Evangelion, como você queira chamar. Vamos lá, Evangelion. Eu não assisti os últimos filmes de Evangelion, mas todos nós sabemos que Evangelion é aquele anime feito pra ferrar a sua cabeça. À primeira vista é um anime de mecha, tranquilo, uma ameaça está vindo para a Terra, vamos pegar robôs gigantes para poder aniquilar essa ameaça. Só que quando a gente assiste, a gente vê que não é sobre isso, e é um negócio pra ferrar seu psicológico. A verdade é essa, Evangelion foi feito pra ferrar seu psicológico. Eu não assisti os últimos filmes porque eu não tô preparada psicologicamente pra isso. Preciso assistir, eu tenho plena consciência, mas eu tenho que assistir um filme da Disney antes, aí assistir Evangelion e depois assistir outro filme da Disney, pra eu poder não ficar mal, porque o bagulho é pesado. Outro que tá aqui é um anime, assim, tipo, se uma pessoa tá começando a assistir anime, vira pra um otaku e pergunta o que assiste, a pessoa vai mandar assistir isso, que é Boku no Pico. Boku no Pico, né? Todos conhecemos Boku no Pico, inclusive eu assisti os 2 episódios com o meu namorado, barra marido, como você queira chamar, com o Maik. Pois esse é o nível de saudável. É saudável, só que não, né? Boku no Pico a gente já conhece a história, não vou me aprofundar nele aqui. E o último que tá nessa lista aqui é o que eu não assisti, e que é assim, tem muita gente que já me indicou, já me cobrou de eu assistir isso aqui, que é o Berserk, que é tido um dos mais violentos, onde no mundo os monstros estão dominando a parada, né? Então a gente tem um cenário caótico, temos aí a facção do Falcão, se eu não me engano, que batalha contra esses monstros. Eu sei que isso é uma obra icônica, eu tenho plena consciência, mas ainda não assisti Berserk. Sorry, vou assistir. Inclusive, quando eu assistir, vou trazer vídeo aqui no canal. Então esse foi o iceberg dos animes. Esse vídeo ficou comprido, mas temos muitos animes aqui, muitas indicações, muitos wanna watch. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica ligado, porque eu vou trazer as reviews dos animes dessa lista aqui que eu ainda não assisti, beleza? Lembrando que eu vou deixar o canal do Pedro nos Rins aqui na descrição, porque foi ele que fez esse iceberg aqui, ele tem um vídeo a respeito disso, então acho justo eu dar todos os créditos pra ele. Aqui no final do vídeo estão aparecendo mais 2 pra você continuar acompanhando meu trabalho aqui no Zona. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, e eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!